Olá, pessoal, como todos vocês estão? Eu espero que todos estejam bem por aí. Sejam bem-vindos ao nosso podcast, Uma Leitura no Cinema. Eu sou Gisele Santos e sempre que eu posso eu venho trazer todas as minhas dicas e todas as minhas opiniões sobre livros, sobre filmes e sobre séries. Vocês nos acompanham pelas plataformas de áudio também, pelo YouTube, e eu agradeço a todos vocês que estão com a gente e tragam para nós as suas impressões sobre os vídeos que a gente tem produzido por aqui e também dando as suas próprias indicações, que eu vou amar saber a opinião de cada um de vocês. Bom, apesar de todo o nosso atraso na nossa programação, a gente vai seguindo e vai fazendo os vídeos de acordo com o que a gente consegue fazer por aqui. E vamos então retomar o nosso projeto de leitura, Os Leitores de Shakespeare. E nós vamos falar sobre, começando aqui com esse volume 2, né, que está aqui a maior parte das comédias, né, do Shakespeare. Esse é um box da Nova Aguilar, na verdade, essa editora, e nós vamos falar sobre As Alegres Comadres de Windsor, uma peça escrita ali mais ou menos por volta de 1602 aproximadamente, uma peça que até teve um pedido especial da rainha Isabel. Parece que tem ali umas histórias envolvendo sobre essa vontade que ela tinha de ver esse personagem, o John Falstaff, numa situação que ele tivesse enamorado por alguém, por alguma personagem, meio que dando ali um romance, qual ele seria, digamos, o protagonista. A rainha gostou muito desse personagem numa outra peça e então deu-se essa ideia de que ele então poderia ter ali a sua amada, digamos aqui, numa das suas peças. E tem também uma ideia, uma notícia na verdade, de que seria mais ou menos uns 15 dias que o Shakespeare conseguiu produzir essa peça, conseguiu fazer essa peça. E aqui a gente vai um pouquinho entrar por dentro dessa história. Uma peça que me remeteu até mesmo aquelas primeiras peças, né, das comédias que a gente leu lá no iniciozinho do nosso projeto, principalmente aquela Trabalho de Amor Perdidos, sabe? Me lembrou muito essa peça aqui. E aqui a gente vai ver o senhor John Falstaff aqui, no meio ali de mais uma confusão que ele acaba se envolvendo ali seus roubos, meio ali as suas aventuras ali com os seus, digamos, companheiros, né, de jornada. Mas ele começa a perceber que ele tá mais velho, que ele tá ficando sozinho e aproveitando ali que tem, digamos, alguns nobres interessados ali numa donzela ali que eles tinham interesse em estar cortejando ela, ele acaba então fazendo e aprontando das suas, ou seja, ele acaba meio que cortejando duas dos senhoras de duas famílias que eram muito conhecidas ali da região ao qual ele estava instalado, e que seria a senhora Ford e a senhora Page. O que o Falstaff não imaginava que fosse acontecer é que essas duas senhoras são muito amigas, são muito conhecidas, as famílias são muito próximas. Só que elas aproveitam toda essa confusão ali que o Falstaff tenta fazer ali na vida das duas e meio que ambas tentam pregar uma peça nele. E, gente, nessa parte, se você tem um tipo de humor, tipo Trapalhões, tipo Chapolin Colorado, você vai dar altas risadas aqui nessa peça. Porque você vê o quão atrapalhado é o Falstaff, e não somente ele. Os próprios nobres ali tentando cortejar essa outra jovem, que se eu não me engano é a filha da senhora Page,
que tem ali, parece que um médico que é também apaixonado por ela. Então vira uma confusão de uma marca maior. E a gente sabe que o Fawcett Fawcett, ele é um cara que ele é muito atrapalhado, ele consegue se enrolar de uma forma, tentando se desenrolar, e ele acaba entrando em diversas enrascadas dentro dessa história. A gente sabe ali que o Sr. Ford, se eu não me engano, fica irado com essa situação, e ali o Sr. Page, que acaba não acreditando muito nessa história, confia muito na esposa, e tem diversas situações aqui, mais pro final da peça, em que a gente vai vendo essas questões aqui amorosas ou não se desenrolando. E, gente, tem uma hora que você fala assim, não, isso aqui com certeza eu já vi em alguma novela, eu já vi em alguma série, principalmente dessas comédias românticas que tinham muito ali na década de 80, ali início dos anos 90. Vocês vão ver muito dessas coisas, dessas histórias aqui. E, gente, tem hora que você fala assim, não, não dá. Você acaba rindo muito de quão melindroso o Fawcett Fawcett era e o tão inocente que ele era, porque ele cai fácil aqui nessa situação. E você dá altas gargalhadas. Novamente, lembrando, se você tiver esse tipo de humor, senão você não vai gostar nada disso aqui. Mas é uma peça leve, é uma peça divertida, de certa forma, né? Depende muito do seu tipo de humor, mais uma vez falando. Mas é uma peça que ela não é uma peça pesada, ela não é uma peça histórica, é uma peça apenas meio que falando sobre o amor, sobre como conquistar alguém, sabe? Então você vai ter altos momentos aqui de altas risadas, além também da história ali dessa a Anne, né, que é a senhorita Page ali e as suas desventuras amorosas aqui durante essa peça. Você vai se divertir bastante com isso aqui, eu tenho certeza, se, mais uma vez voltando aqui, se for o tipo de humor que você agrada. Então, na minha opinião, eu gostei sim da peça. Não é exatamente uma das minhas favoritas, eu continuo com aquelas primeiras peças que a gente leu. Mas essa aqui não fica muito atrás, não. Eu me diverti bastante com essa peça. Prefiro ainda a Comédia dos Erros como uma das minhas comédias favoritas aqui do Shakespeare, principalmente. E é interessante que quando a gente vê essa história, como eu já acabei dizendo durante o início, durante todo o texto aqui da nossa resenha, que você vai ver muito disso aqui em diversos filmes. Sabe aquelas confusões ali amorosas que acontecem nesses filmes, principalmente uns anos atrás, e agora parece que está voltando de novo? Você vai ver muito aqui disso. Então, o bom de ver esse tipo de peça, ler o Shakespeare, ler também outras peças até da mitologia. Em breve a gente vai estar trazendo aqui para vocês o livro sobre a Ilíada, a nossa resenha. É interessante por isso, porque são aqueles detalhes que você vê aqui e que caíram na cultura pop e continuam aí até hoje, mostrando toda a genialidade aqui do Shakespeare, mas também vendo que algumas histórias acabam se repetindo, e por elas se repetirem não significa que elas são ruins. É às vezes a forma de contar que muda e que deixa a história mais divertida. Então, mais uma leitura recomendada de Shakespeare, se é o tipo, vai que você gosta desses filmes de romantismo e essas comédias românticas, eu acho que essa daqui vocês vão se divertir bastante. Então não quero me alongar muito, né, tá, nesse vídeo aqui, a língua aqui, porque não travar a língua danada. Então é o seguinte, assim que eu tiver essa oportunidade de fazer mais um vídeo durante esse mês de setembro, eu vou tentar estar trazendo no final do mês de setembro a nossa resenha sobre o livro Muito Barulho por Nada, que seria
o livro sequência, né, dentro dessa aqui, desse box, né, da editora Nova Aguilar, que tem a parte do teatro completo. Não tem aqui essa parte dos sonetos. Os sonetos eu tenho ele em uma outra edição, então em breve a gente vai trazer sobre eles por aqui. E eu vou deixar mais ou menos agendado ali por volta do final deste mês de setembro. Se de tudo, nas minhas leituras e no que eu estou assistindo, eu não tiver tempo de trazer, vou tentar trazer lá para o início de outubro, que é um mês com mais dias, né? É um mês também com 31 dias, setembro tem 30. E, se não, em outubro nós teremos 2 vídeos, né? Que seriam o Muito Barulho por Nada, e tem mais um que eu vou até conferir aqui para vocês, que é a peça Como Quiserem. Dependendo muito da tradução, ela vai sair de um outro nome, acho que é Como Quiser, alguma coisa nesse sentido, mas nessa edição, vou me basear nessa edição, vou tentar acabar uma parte do box por vez, eu acho que assim fica mais fluido para a minha leitura, e também vocês podem olhar pela tradução que vocês quiserem, mas até então ficam agendados entre mais ou menos o final desse mês, mais ou menos o final do próximo mês, que é o mês de outubro, essas 2 peças, Muito Barulho por Nada e o Como Quiserem. E é assim que eu for terminando de ler, eu vou tentar trazer as resenhas aqui para vocês, tentar não atrasar muito esse projeto, porque em breve a gente acaba finalizando ele e tem outras coisas também que a gente quer trazer aqui para vocês. Se você já leu essa peça, As Alegres Comadres de Windsor, nos diga as suas opiniões, o que vocês acharam dessa peça. Quero muito saber a opinião de vocês. E se você já viu essas histórias aqui em algum lugar, quando você leu essa peça, quais foram essas histórias que ficaram mais próximas, que vocês se lembraram lendo essa peça? Eu lembrei de um monte de filme, lembrei de um monte de coisa, mas aqui é uma oportunidade, é mais um espaço para a gente dividir as nossas experiências literárias e as nossas opiniões. Quero muito saber a opinião de cada um de vocês. Bom, então é isso. Eu agradeço a todos vocês que estão conosco aqui no canal. Muito obrigada mesmo, de coração. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E nos vemos então nos próximos vídeos. Aos pouquinhos eu vou conseguir colocar tudo aqui no ar. E vocês vão vendo aqui as minhas impressões sobre os filmes, séries e as leituras que eu estou conseguindo fazer aqui neste ano de 2025. Grande abraço e até mais.